Vamos continuar então aquilo que eu estava falando no programa anterior, que se refere a quais são os meios pelos quais o Partido Comunista Chinês, estou falando muito em China, mas é preciso ter noção de que quem está fazendo tudo isso é o Partido Comunista, não é o povo chinês. Como esse partido, quais são os meios que ele tem para atingir os objetivos. Como nós já vimos aqui, eu tenho vários tipos de guerra, várias maneiras de guerrear. E a primeira é a militar, a mais, vamos dizer, clássica. A maneira clássica de fazer guerra, que é a guerra militar. A China está, aliás, falando nisso, eu quero fazer uma recomendação que, para quem se interessa por assuntos militares, claro, há um canal muito importante e muito bom, com excelentes notícias, novidades, diariamente tem posts, que é o Hoje no Mundo Militar. Eu não sei se o cara tem uma equipe por trás, deve ter certamente, mas é sempre a mesma voz. E ele fala com grande propriedade, parece que deve ter uma equipe que o assessore. Mas recomendo Hoje no Mundo Militar. Então, muitas das coisas que eu tiro de lá e outras também eu tenho você tem que pagar a assinatura do Jane's Weapons International, é muito especializado, vamos dizer. A China é tida como o país que tem o maior exército do mundo. Nada mais, certo? É o país que tem a maior população do mundo. O Exército Popular de Libertação deve estar em torno de 3 milhões de homens, mais ou menos. Mas isso não interessa, porque você não tem que haver um meio de transportá-los. Pode ser, por exemplo, um bom exército como esse tornará extremamente difícil uma invasão do território chinês. Não apenas difícil, mas muito provavelmente impossível, porque é uma força bastante grande. Agora, o que interessa nisso tudo é que a China está seguindo os conselhos do seu mestre milenar, Sun Tzu. Um desses conselhos é: quando você está fraco, mostre-se forte para amedrontar o inimigo e o inimigo não atacar. Quando você está forte, aí você tem que se mostrar fraquinho para que o inimigo caia na besteira de lhe atacar, e será uma armadilha muito bem feita, porque você está forte e se fez de fraco. A China está fazendo exatamente a primeira, que é dar uma impressão de uma fortaleza muito grande que ela não tem. Militarmente falando, estou falando sobre militar por enquanto. Ora, a propaganda que se faz do poderio chinês é extremamente ridícula para quem entende um pouco, que seja como eu, e para quem entende muito, então deve ser mais ridículo ainda, as coisas que dizem do grande poderio da China militar. Por exemplo, quando ficou pronto o primeiro porta-aviões chinês, Liaoning, que no programa passado, retrasado, eu disse que estaria no estaleiro, mas voltou
está hoje comandando uma flotilha nas ilhas Spratly, que são das ilhas do sul, do Mar do Sul da China. Ora, esse Liaoning foi fotografado, filmado, de ângulos maravilhosos, que parece uma coisa assim que nunca existiu no mundo igual. Na verdade, ele é uma cópia do primeiro e único e também incendiado porta-aviões russo, que é o Almirante Kuznetsov. Ele era para sair um segundo da mesma categoria, faltou dinheiro e eles mandaram a planta para os chineses e os chineses fabricaram o Liaoning. É um porta-aviões de porte, se tanto médio, se comparado com os 12 porta-aviões que os Estados Unidos têm. Então, fazendo uma comparação, esse Liaoning ele tem propulsão a diesel, enquanto os 12 americanos, que geralmente têm 10 comissionados, 2 em construção e 2 no estaleiro. Cada vez que um dos novos entra, sai do estaleiro e vai para sucata. Mas, de maneira geral, são 10 e podendo mobilizar 12. Cada um deles, todos da classe Nimitz, que são de propulsão nuclear. E principalmente agora já saiu o primeiro, já está pronto, já está no mar, que é o Gerald Ford, que é uma outra classe que vai substituir os da Nimitz, que é muito superior em tudo. O próximo, John Kennedy, já está para ser entregue, talvez no final desse ano ou início do ano que vem. Cada um desses tem o dobro da capacidade de combate do Liaoning. Some-se a isso a diferença que é você ter um navio de propulsão nuclear para um navio de propulsão diesel. A propulsão a diesel, você não tem um espaço muito grande de manobra. A propulsão nuclear, em termos, vamos dizer, militares, eles têm quase que infinito tempo de funcionamento, sem precisar retornar para reabastecer. São paletas de urânio, ou sei lá de quê, não sei bem qual é o usado, deve ser coisa muito mais moderna. Cada um deles possui 2 desses reatores nucleares, e isso lhes dá uma vida útil mínima de uns 25, 30 anos. Acho que é 25, 27 anos. Enquanto, quer dizer, sem precisar reabastecer, não é a vida útil, vida útil dos reatores. Mas não do porta-aviões, porque aí quando ele está perto do fim da vida útil dos reatores, ou de um deles, já está um pronto esperando lá. É só ele voltar para a base e pronto. Enquanto que um diesel vai fazer o quê? Ou você leva junto com você, numa esquadra, enormes quantidades de diesel para reabastecer o bicho, ou você não pode sair de perto da sua costa para voltar. Então, esse é um exemplo, um só dos exemplos, de que essa propaganda do grande poderio chinês não passa de balela. A China não tem poder militar para enfrentar nem a Inglaterra, nem a França, muito menos os Estados Unidos. Então, militarmente, a China sabe disso, usa os princípios de Sun Tzu para assustar todo mundo. As pessoas que não entendem, veem aquela fotografia maravilhosa, porque é bonito, o navio é bonito, o Liaoning é muito bonito, tem uma pista
elevada, assim, fica bonito, só que é muito menos eficiente do que o sistema usado pelos americanos, que é um sistema de catapulta. Não precisa subir nada, simplesmente tem uma catapulta a gás, e já na nova classe Gerald Ford, já é a propulsão aerodinâmica. Então, só para dar essa informação a respeito de que a China militarmente sabe que está fadada a perder qualquer guerra. Mesmo localizada ali, porque a China só não é mais do que uma potência, uma média potência regional, ela não tem condições nem mesmo regionalmente, porque os Estados Unidos já têm. Agora, por exemplo, com essas novas manifestações de Xi Jinping a respeito de Taiwan, os Estados Unidos já mandaram para lá 2 porta-aviões. Quer dizer, um porta-aviões significa uma esquadra que tem inúmeros submarinos de escolta, submarinos nucleares, contra-torpedeiros, tem uma série de coisas. Quando ele fala 2, é 2 frotas. 2 esquadras. Ora, não tendo condições militares, quais são as outras possibilidades que a China tem? A política, a econômica, a psicológica, que ela já ganhou, e a política também, como eu falei no programa anterior, mesmo um ex-comunista, um ex-combatente do comunismo como o Bolsonaro, já acha que o futuro do Brasil é a China. Isso é uma vitória da guerra psicológica e política. Outra maneira que ela vem utilizando, é dominar mecanismos internacionais. Está aí agora presente para todos o domínio que a China tem sobre a Organização Mundial de Saúde. O diretor da Organização Mundial de Saúde, ele é simplesmente um ex-guerrilheiro, um ex-terrorista etíope, que fez parte do primeiro governo que derrubou Haile Selassie e de Mengistu Mariam, e hoje foi colocado lá pela China. E obedece à China. Por isto, vamos ver como é que ela usa esses meios internacionais. Antes de ver isso, uma coisa interessante é o seguinte: quem lançou esse negócio de globalização foi o Ocidente. Foram os nossos grandes liberais que disseram: temos que globalizar a economia, isso é uma maravilha, e se esqueceram de uma coisa, que só pode ser feito entre países confiáveis. Entre países que respeitam tratados, respeitam acordos, que fazem acordos para serem cumpridos. Eventualmente pode não poder cumprir. Isso acontece, mas é amistosamente resolvido o problema. Jamais isso pode dar certo com países que não respeitam. É a mesma coisa que tentaram fazer a Liga das Nações com a Alemanha. Não podia dar certo. Não podia dar certo. Hitler imediatamente detonou aquele troço, acabou. A União Soviética, os comunistas são muito mais vivos. A União Soviética conseguiu, pelo contrário, ela montou as Nações Unidas. As Nações Unidas são, como eu falei no programa passado, feito por Alger Hiss, que recebia a ordem de Stalin. Então, hoje a China faz a mesma coisa. A Rússia também continua fazendo, mas a China está
muito mais atuante. Então é interessante você ver quem é que está defendendo a globalização. O Partido Comunista Chinês, que no início, e aqui mesmo, aqui no Brasil, se vocês verem alguns anos atrás, as declarações do PT, do PCdoB, do PCB, do PSOL, do não sei mais o que, eram todos contra a globalização, porque a globalização é o que Lenin chamava de imperialismo, porque sempre tem alguém que está dominando a coisa. E isto foi feito na medida para os governos democratas americanos, que querem realmente dominar. Eles têm a mesma intenção dos comunistas, nesse sentido. Então, ora, quando há um retraimento que já existiu, principalmente nos Estados Unidos, que retraiu e relançou a ideia dos nacionalismos, que também, e 2016 foi um ano de grande importância para isso, também o Reino Unido iniciou o processo de Brexit, de saída da União Europeia. A União Europeia é, vamos dizer, a fina flor do teste final para a globalização do mundo inteiro, como está escrito no meu livro, mais uma vez. Ora, isto abalou completamente as estruturas econômicas, políticas e ideológicas do mundo inteiro. Se vocês lerem o livro do Yoram Hazony sobre nacionalismo, ele mostra as consequências desse renascimento da ideia de nacionalismo no mundo. E isto levou à situação de que Trump começou a perseguir os interesses unicamente americanos, ou melhor, em primeiro lugar, America First. E ele não foi nada agressivo, ele disse exatamente, qualquer país deve ser ele first. A Inglaterra deve ser England first, a França, France first, e Brasil first. Isto é o renascimento do nacionalismo. Trump é o grande inimigo que precisa ser derrotado. Claro que tem muitas outras coisas que eu vou levar adiante nesses programas, porque a coisa não é tão simples assim. Mas, de maneira geral, qual é o objetivo final de uma guerra? Destruir o inimigo. Quem é o inimigo da China? Do Partido Comunista Chinês, não do povo chinês. Donald Trump. É por isso que Donald Trump, sabendo de como a China está sempre mancomunada com o Partido Democrata, principalmente com o Partido Democrata da liderança do casal Clinton, e Obama também, mas Obama teve uma ligação maior com a Rússia. Clinton foi eleito e reeleito com dinheiro chinês, e no meu livro posso proximamente dar mais uma colher de chá ou duas a respeito do que eu digo sobre a aliança espúria entre o Partido Democrata americano e a China. Partido Democrata americano que eu diria hoje em dia total, porque ele acabou aqueles democratas do tipo, por exemplo, Johnson, Kennedy, esses acabaram de vez. Acabaram. Mesmo Clinton. O Partido Democrata radicalizou de tal forma a esquerda que não tem mais jeito de voltar atrás. É um risco muito grande, e isto é, em grande parte, influenciado pela China. Ora, Trump é o inimigo. O que precisa se fazer? Qual é vamos dizer, o ponto premente da guerra do Partido Comunista Chinês contra o restante do mundo? Qual é? Este ano de 2020.
impedir a reeleição de Donald Trump. Estão unidos com o Partido Democrata. Tanto que há uma ideia que é bastante lógica de que primeiro tentaram o impeachment de Trump. De qualquer maneira, aquilo ali também teve dinheiro chinês. Pode ter certeza. Não conseguiram. Então agora o que fizeram? A guerra biológica. Eu vejo com muita preocupação o fato de que mesmo as pessoas que já estão se dando conta de que a China é responsável por essa epidemia, pandemia é uma outra conversa e eu vou falar. Muitas pessoas já estão se dando conta disso, inclusive a decretação de pandemia por um teleguiado da China, que é o diretor da Organização Mundial de Saúde, da qual ontem, o Trump disse que os Estados Unidos não mais vai financiar, tirou o dinheiro da Organização Mundial de Saúde. Isso é uma discussão que está no mundo inteiro, está difícil, mas ele fez muito bem. Aliás, eu acho que devia tirar o dinheiro da ONU também e da OTAN também. Cada um que se vire, porque todo mundo fica sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Trump conseguiu recuperar a economia americana destruída por Obama, pelos 8 anos de Obama, e, em certo sentido, pelo segundo mandato de George W. Bush também, mas principalmente pelas concessões de Obama. E isto, ele conseguiu recuperar a economia americana. Ora, se não se consegue impeachá-lo e tirá-lo do poder, que o deixaria para sempre sem poder se candidatar a presidente dos Estados Unidos, ou constitucionalmente até poderia, mas não vai ser ele, um cara empichado não seria eleito. Agora, se isto falha, temos que fazer outra coisa. Quando eu disse eu tenho muita preocupação que as pessoas que já estão vendo que a China é responsável, não estão vendo que ela é responsável desde o início. Já se sabe que tudo partiu não de um mercado de morcegos perto de Wuhan, mas partiu de dentro de um laboratório que existe em Wuhan, bem perto desse mercado. E de hospitais, de tudo, um laboratório de pesquisa exatamente de vírus. Partiu dali. Agora, acontece que a primeira coisa que eu pensei é o que todo mundo está pensando agora. Bom, deu alguma coisa errada e vazou o vírus. Mas não é nada disso. Foi feito exatamente para isto. E o atraso da China em comunicar ao mundo que estava vendo isso, já lá, e depois de comunicar ao mundo, mandar o seu menino de recados da OMS decretar pandemia para fechar tudo e destruir a economia ocidental, principalmente a americana. Principalmente, mas não só, porque está falindo tudo, né? Nós estamos aqui no Brasil, daqui a pouco, quando isto reabrir, vai ter gente falida, vai ter muita gente desempregada, desemprego vai disparar, com certeza, e o mundo inteiro vai acontecer isso. Então, é uma jogada que mata 2 coelhos de uma só cajadada. Tenta impedir a reeleição de Trump, que isso não está garantido, e destrói a economia ocidental. Vão retroceder no mínimo 10 anos, ou mais, aqui no Ocidente. E a China já está mal de dinheiro também. Já está muito mal. Isso que a China está cheia de dinheiro é falso.
Outro canal que eu recomendo é o Mundo Rural. Como é? Agora eu esqueci. Desculpem, mas eu estava entusiasmado falando uma coisa, vou falar em outra. Rural Business, que diz claramente no final de janeiro, tem um post deles dizendo claramente tudo o que aconteceu com as grandes epidemias da última década. Sempre é quando a China está mal e ela sai bem. Sempre. Mas agora ela está também muito ameaçada pelo fato de que vários países, e eu gostaria muito que o Brasil fizesse o mesmo, mas está fazendo ao contrário, vários países estão estimulando o retorno das suas empresas para o seu próprio país. A Coreia do Sul já retirou de lá a Samsung e, se não me engano, a Kia. O Japão já está retirando todos os investimentos dentro da China e estimulando o retorno das fábricas, dando inclusive isenção fiscal. A Coreia do Sul também está dando isso. Os Estados Unidos já estão também fazendo isso, principalmente os Estados Unidos. Eu lamento que o Brasil esteja fazendo ao contrário, esteja vendendo tudo para a China. Tem 2 linhas do metrô em São Paulo, tem sei lá mais o que já venderam até a mim, eu ouvi falar, não sei em certeza, que a Azul, do Neeleman, que é americano, parte já foi vendida para a China. Para que a China quer uma empresa aérea aqui? Obviamente porque ela quer assambarcar tudo que está à venda em qualquer lugar do mundo. Eles estão mal. 340 mil, se não me engano, empresas chinesas fecharam. O tiro pode sair pela culatra? Pode. Pode. E é o que eu espero que aconteça. Mas pode ser que não. Porque, de tal maneira, os países ocidentais estão na miséria, na míngua, com essa paralisação de todo mundo sem trabalhar, algo absolutamente desnecessário, não é necessário, isso já foi dito por gente de alta categoria, principalmente o último foi o diretor da Agência Espacial Israelense. E paralisando tudo, e olha aí, veja que tem o Mandetta fez uma reunião com o Caiado, com o Dória, e não sei quem foi o terceiro governador. Todos com negócios com a China. O Caiado está vendendo Goiás para a China. E o Mandetta está lá atrapalhando o comércio e a indústria do Brasil. Proibindo, não sei até agora, quando esse programa for ao ar, se ele já estará demitido. Porque o interesse todo é esse. Tem muito interesse em destruir realmente toda a economia ocidental, porque a China é assim que ela vai ganhar. Ela está lutando simultaneamente a guerra econômica, ideológica, política e psicológica. Já que na militar ela não tem chance. Nem terá nunca. Mas há um grande risco, talvez igual ou maior, é que possa isso acabar numa guerra militar de verdade, com, sei lá, com armas nucleares. É possível. É possível porque há uma limitação, há um limite no qual os países podem suportar essa carga de ataque chinês contra a sua economia e a sua política. Eu fico por aqui e, em breve, logo, daqui a pouco, eu farei um outro programa para continuar esse assunto, ou até ir um pouco adiante. Grato, mais uma vez, pela audiência e pela paciência. Até o próximo.